Olá, boa noite, aqui Pastor Hélio Piovesan Filho falando. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Hoje é dia 19/4/2026, um domingo, uma tarde muito agradável, uma temperatura muito boa. Você está convidado a participar conosco dos cultos que nós fazemos aqui na nossa igreja. Nossa igreja ela é 100% digital, ou seja, não temos um local fixo. Mas você pode nos encontrar aqui através do nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar as informações necessárias. Tem até o meu celular lá para você falar comigo caso você tenha alguma dúvida. Peço que você curta, comente, compartilhe, que você recomende para alguém as nossas pregações. Nós temos um canal no YouTube que é o Igreja de Interlagos, e lá você vai encontrar dezenas ou centenas de pregações, de estudos bíblicos muito bons, feitos aqui pela liderança da igreja. Participe conosco, tá bom? Então vamos fazer uma pequena oração aqui para que o Valdo possa trazer a mensagem de hoje. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem sempre cuidado de nós. A nossa vida depende, Senhor, dos teus cuidados, da tua mão. Não somos nada sem o Senhor estar na nossa frente. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, com os irmãos, que o Senhor tem operado milagres, como agora o da Raquel. Nós te louvamos, Deus, por tudo isso e te agradecemos. Aceita esse culto como louvor de gratidão. Aceita esse culto como um louvor à tua glória. Eu peço agora que o Senhor abençoe a vida do pastor Valdo, Senhor, a sua família, a sua casa, o seu filho, a sua nora. Que, Senhor, nada de mal aconteça a ele, Jesus. E, Senhor, sabemos também que a vida do Valdo é outro milagre. A família do Valdo é outro milagre que o Senhor operou aqui nesta igreja. Obrigado por ele, Senhor. Faz a tua obra, usa a boca do Valdo, Senhor, conforme a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. É com você, Valdo. Bom, meus queridos irmãos, glórias ao Senhor Jesus, né, irmãos? Nós estamos aqui no culto da família, onde nós temos assim pouco a pedir ao Senhor, muito o que agradecer, o que o Senhor Jesus Cristo tem feito, né, na nossa vida, no nosso meio, na nossa família. E é o momento, né, de nós agora estarmos meditando na Tua Palavra. Nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, né, a Palavra de Deus, e orando ao Senhor, né, a gente sempre procura trazer uma mensagem pedindo um direcionamento do Espírito Santo, porque nós sabemos, temos experimentado e entendemos que o Senhor da igreja é o Espírito Santo, né? Este que nosso Deus deixou aqui do nosso lado, né? É o único Espírito que está a favor do homem, os outros não estão a favor do homem, que é o Espírito Santo. Jesus deixou muito claro: eis que vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, esse que ficará convosco, estará convosco em vós, né? Então, nós temos esta alegria de estarmos, né, numa dispensação, que é a dispensação da graça, que nós estamos no tempo, vivemos num tempo onde o Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas, né? E confiou a sua igreja, nós homens, né, juntamente com o Espírito Santo, estar ministrando as coisas espirituais. Então, esta é a importância que você tem, você que faz parte da igreja, você que é um membro do corpo de Cristo, a importância que você tem para o reino de Deus, a importância que você tem para Deus, né? E meditando uma mensagem, né, que eu
pedindo um direcionamento para estar trazendo aqui para vocês, é com relação à forma que Deus se manifestou ao homem, né? Que é através da Bíblia, né? A Bíblia é um livro singular. Todos aqueles que estudam um pouco sobre a Bíblia sabem que ela não tem como você comparar a Bíblia com livro nenhum, né? Então, a forma que Deus se manifestou à humanidade através dos profetas, né? E nós deixou aqui a palavra de Deus, mas existe uma discussão muito intensa, né, em cima da interpretação bíblica, né? Até que ponto nós podemos ter uma interpretação literal, né? Até que ponto nós temos aquelas passagens como algo alegórico, né? Ou figurado. Então, isso daí é uma discussão que a gente tem observado muito, principalmente nos debates, né, na internet, onde existe ali algumas dúvidas, as pessoas têm dúvida com relação ao livro de Gênesis mesmo, né? Deus criou em 6 dias, esses 6 dias são dias literais, ou esses 6 dias são períodos de tempo, né? Então, existe muita discussão em torno da idade, a idade da Terra, né? Tem aqueles que acreditam na Terra jovem, que a Terra deve ter em torno de 6 mil anos, e que aqueles dias são dias realmente de 24 horas, né? Existe também a discussão muito acirrada, né, em cima dos milagres, né, as coisas que aconteciam ali no Velho Testamento, né? Jonas foi engolido por um peixe, né? Ele foi engolido por um peixe, e aquele peixe, então tem pessoas que não tem uma interpretação literal daquilo que aconteceu com Jonas, né? E apesar que pessoas já foram engolidas por peixes, né? E sobreviveram, né? Então, e nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus que é revelado nas Escrituras, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus transcendente, né? É um Deus que tem todo o poder, né, irmãos? A partir do momento que nós observamos um Deus com estas características, ou seja, o Deus ele tem poder, né, de uma maneira muito simples, muito fácil, fazer com que um peixe, né, pudesse engolir um ser humano e, né, esse ser humano aparecer depois numa praia, né? Isso não é nada. O Senhor Jesus, né, aquela palavra, aquela passagem que o Senhor Jesus ele sendo cobrados, né, a pagar o tributo a César. Aí Jesus ele falou: vai em tal lugar, esse peixe será pescado, e ali vai ter uma moeda, né? E essa moeda você vai trazer, nós vamos pagar aqui o imposto, sabe? Então, foi o que aconteceu. O peixe, Jesus, né, de uma forma milagrosa, fez com que aquele peixe fosse pescado, né, irmãos? Então, e o Senhor Jesus deixou muito claro que para com Deus nada é impossível, né? Então isso daí, as pessoas, muitos incrédulos, eles não conseguem imaginar um Deus com estas características, né, irmãos? Então, com relação também à Arca de Noé, tem pessoas que não acreditam que se isso fosse possível, né? Tem isso como sendo algo figurado, né? Que aquilo ali é uma história que foi contada para trazer
para trazer alguma lição, né, dentro daquela história, como se fosse uma parábola, aquela passagem, mas não é o que a Bíblia, né, ela reporta, né? A Bíblia deixou muito claro, tem até lá, se você fizer a soma, né, de todo o tempo que eles levaram durante o dilúvio, o início da chuva, até o final, deu aproximadamente um ano, né, para que a Bíblia já deixou tudo certinho, colocando ali as datas, né, para que você não tivesse dúvida de que aquela contagem realmente é uma contagem a mesma da nossa aqui, né? No ano com 365 dias, e que realmente foi aproximadamente um ano, desde quando começou o dilúvio até eles saírem da arca, né, irmãos? Então, existe uma discussão, será que foi um dilúvio global, né? Foi um cataclisma global, ou se foi pontual, né? Então, irmãos, o que nós observamos na natureza, né? Porque o que acontece na natureza, aquilo que é realmente conhecimento científico, né? Que é um fato comprovado, né? Dentro daquilo leva realmente a crer que a existência deste dilúvio, né? A própria a deriva continental, né? O afastamento dos continentes, né? Se não fosse algo ocorrido, né, dentro mais ou menos de um prazo ali que a Bíblia mostra, sabe, os oceanos já teriam invadido a Terra, a erosão já tinha consumido, né, todos os continentes. Então, existem muitas evidências científicas de que realmente ocorreu um dilúvio, né? E, inclusive, nos pontos altos, nos montes, né, nas cordilheiras, nos lugares altos, foram encontrados fósseis de animais marinhos, né? Então, como foi chegar lá em cima esses animais marinhos, né? Então, irmãos, existem muitas evidências, mas as pessoas elas ficam na dúvida, até mesmo irmãos crentes ficam na dúvida, né? Até que ponto a Bíblia trata das questões espirituais, até que ponto nós temos passagens como algo literal, né? Ou algo alegórico, né? Então, o Senhor Jesus, né, também através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, né, ele nos trouxe o ensinamento, e hoje nós entendemos que existem 3 maneiras que nós podemos interpretar as passagens bíblicas, né? Nós temos a maneira literal, né, com relação ao próprio Noé. O Senhor Jesus cita Noé, né, como algo que realmente aconteceu, sabe, irmãos? Eu acho que é importante também fazer um comentário com relação ao surgimento, né, do ser humano, né? No caso, não sei se vocês já ouviram falar de um estudo sobre a Eva mitocondrial, né? Lá nas mitocôndrias existe um DNA, o DNA mitocondrial, né? Ele só ocorre nas mulheres, né? Então, eles foram retroagindo, olhando através eles foram fazendo um mapeamento, retroagindo, e descobriram que aquilo procede de uma mulher, né? E essa mulher, quando eles vieram fazendo a conta, né? Vieram somando eles através das mutações, né? Através das mutações eles conseguem fazer esta datação, e foi descoberto
primeiro eles acreditavam que essa mulher tinha aproximadamente 200 mil anos. Depois caiu para aproximadamente 10 mil anos, né? Então, hoje, com o avanço, né, dos métodos, eles chegaram que realmente a primeira mulher que deu origem a esse DNA mitocondrial é de aproximadamente 6 mil anos, né? Seria a primeira mulher, e eles fazendo esse mapeamento, eles notaram que existia um gargalo ali, que teve um momento, sabe, que eles observaram que 3 mulheres deram uma continuidade, né, naquele DNA, e retroagindo conseguiram observar que se trata da época do dilúvio, onde apenas 3 mulheres estavam ali, né? Seriam as 3 filhas de Noé, né? As 3 noras de Noé. Então, meus irmãos, existem muitas evidências científicas com relação a isso, né? Mas ainda assim, é claro, né, as pessoas questionam, os inimigos da Bíblia questionam, né? Isso daí é algo que não para. Se você entrar na internet, você vai observar que existe uma discussão mesmo, né? Através dos debates entre cristãos e aqueles que são ateus, né? Eu acho um absurdo hoje uma pessoa ela se posicionar como ateu em meio a tantas evidências, né? Da existência de Deus e da vericidade da Bíblia, né, irmãos? Então, existe esta dúvida entre os cristãos, conforme estou dizendo, né? Até que ponto nós podemos acreditar na parte literal, ou até que ponto aquilo não passa de parábolas, né? Então, o Senhor Jesus, né, no Novo Testamento, ele ensinava, era através de parábolas, né? Através de parábolas. E as pessoas que começam a ler a Bíblia, né, querendo questioná-la, querendo ter a Bíblia como um livro científico, né, estão caindo num engano tremendo, né, irmãos? Porque a Bíblia não é um livro científico, né? A Bíblia é um livro que trata-se de um relacionamento que o ser humano pode ter com Deus, né? Então, a Bíblia, Deus, né? Deus proporcionou com que a Bíblia, as verdades bíblicas, né, ela viesse para todas as gerações, né? Todos podem ter acesso à Bíblia e ela é dotada de tamanha credibilidade, né? Independente das gerações, né, irmãos? Daqui 100 anos, a Bíblia ela vai ter a mesma credibilidade, né? Por quê? Porque isso aí envolve a sabedoria de Deus, né? Até mesmo quando acreditavam, né, que a Terra era plana, né? A Bíblia ela não fala, ela fala da esfericidade da Terra, que é algo, né? Isso tem na Bíblia. Agora, mas só que se naquela época, né, colocasse uma forma bem explícita que a Terra era um globo, quer dizer, a Bíblia cai em descrédito, porque ninguém ia acreditar, né? Ou então, se demonstrasse, né, a Bíblia, né, viesse com informações científicas naquela época, as pessoas não iam acreditar nela, né? Então, ali está a sabedoria de Deus, né, irmãos? E então Jesus, ele nos mostrou, ele nos ensinou, né, por que a Bíblia ela Deus conservou a Bíblia desta forma, né? Conforme até o título da minha pregação, né?
ocultaste dos sábios e entendidos. Vamos lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. É a passagem diz assim: Mateus capítulo 11, versículo 25. Ó, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, né, a Bíblia, ela oculta dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos, né? Então, aqueles que pegam a Bíblia, né, como um doutor, querendo ter um conhecimento técnico, né? As verdades espirituais ele nunca vai aprender, né? Se ele começar a observar a Bíblia com senso crítico, sem estar com o coração voltado, né, ao arrependimento, um coração voltado a ter um relacionamento com Deus, na verdade, ele não vai ter o conhecimento da palavra de Deus, ele não vai ter a revelação, né, a revelação de Jesus Cristo, né? Ele vai entender tudo errado. Tá? Ele vai no literal, a hora que ele for no literal ele vai errar, a hora que ele quiser dar um sentido figurado no literal, ele vai errar sempre, né? Porque Jesus Cristo, ele revela, ele oculta dos sábios entendidos e revela aos pequeninos, né? Então, faça-se um pequenino para que você possa ter um conhecimento bíblico. Às vezes, quando a gente assiste esses debates, sabe, é muito difícil conseguir assistir até o final, porque a gente nota que não está havendo discernimento, né? E os irmãos que entram nesse debate, eles procuram de alguma forma, né, dar trazer algum conhecimento científico para querer ajudar, né, a interpretação bíblica de uma forma material, né? Mas não. A palavra de Deus, Jesus Cristo, ele ensinava, né, através de parábolas. Por quê? Para que aquelas pessoas que realmente estivessem com o coração voltado realmente, né, a Deus, ela pudesse absolver a verdade, né? Então, isso aí nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 13, né, no versículo Mateus 13, versículo 34, que diz assim: olha só, vamos no 33 em diante, que diz assim. Conseguindo, Evaldo, Sim, Mateus capítulo 13. eu não estou conseguindo espelhar aqui o versículo na tela, tá? Vou ver o que Tudo está bem. acontecendo. Eu vou ler aqui então. Quem tiver aí com a Bíblia pode acompanhar. Amém? Eu estou com a Bíblia aqui. Mateus capítulo 13, versículo 33 diz assim, ó. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Né? Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Né? Não é interessante? Nada lhes falava sem parábolas. Quando nós vamos ver lá em Marcos, no capítulo 4, 4:34, Marcos 4:34, é interessante. Diz assim:
E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, né? Então Jesus, ele falava em parábola, as pessoas gostavam de ouvir Jesus, né? As pessoas, mesmo sem entender a profundidade daquilo que estavam nas parábolas, eles acompanhavam Jesus, gostavam de Jesus. Jesus, né, irmãos, nós imaginamos que Jesus tinha uma retórica muito forte, né? Que mesmo as pessoas sem entender muito bem o que ele estava dizendo, eram atraídos por ele, né? E aqueles que chegavam em particular, que são os mais próximos, seus apóstolos e discípulos, aqueles que tinham mais intimidade com Jesus, né? Era aqueles que Jesus explicavam o que ele quis dizer com aquelas parábolas. Então, hoje não é diferente, irmãos. Hoje, se a pessoa ela pega essas passagens, pega os versículos bíblicos, né? E apesar que nas parábolas, Jesus explica as suas parábolas aqui na Bíblia, né? Então, as pessoas elas têm acesso, inclusive, à explicação do Senhor Jesus na, através da Bíblia, né? Dá ali explicação explícita, né? Do Senhor Jesus, né? Mas só que aí entra a terceira maneira de você interpretar a Bíblia, que é a forma enigmática do entendimento da palavra, né? Então, você recebe uma parábola, Jesus explica aquela parábola e de uma forma enigmática aquilo vai entrar na sua vida, entrar no seu coração, né? É onde está a operação do Espírito Santo. Quando nós vamos lá em João 14, 21, que diz assim, glórias ao Senhor Jesus, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, não é? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha só, aqui fala o quê? Aqui está dizendo da palavra, que nós guardamos a palavra, e de um relacionamento que você vai ter com o Pai e com o Filho, né, irmão? E com o Espírito Santo, né? Então, tem aquela parte da palavra que fala que não devemos atirar pérolas aos porcos, né? Então, dependendo se você está participando de um debate, aquele debate não tem como você pegar a preciosidade da palavra, né? O entendimento que o Espírito Santo te dá e você ir atirando, né? Para aqueles que não querem nada com Jesus, não querem nada com Deus, estão ali debatendo, né? Então, meus irmãos, na verdade, o que acontece é isso. Eles não vão ter o conhecimento da palavra, da palavra de Deus, né, irmãos? Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, que vai nos ensinar mais ainda porque que é com relação à maneira de você deve interpretar as passagens bíblicas, né? Ter uma interpretação correta da Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Que diz assim, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Então, aquela pessoa que não quer nada, irmãos, que ela não vai entender nada da palavra de Deus, né? Pega os versículos, vai torcer, a palavra de Deus fala também de torcer, né, os versículos, vai torcer os versículos, não vai produzir nada,
né? Não vai edificar nada e vai pegar os incautos e gerar até dúvida, né? Naqueles despreparados e desavisados, né? Então, mas, no 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, né? Mas o que é espiritual, aqui está a chave, né? Aqui está a chave, o que é espiritual. Então, para que você possa assimilar, conhecer, ter a interpretação correta da palavra de Deus, você não pode ser um homem carnal, né? Você tem de ser obrigatoriamente um homem espiritual, senão você não vai entender nada da palavra de Deus, sabe, irmãos? Nada da palavra de Deus, né? É, quando nós vamos lá em Gálatas, no capítulo 5, né? Isso aí vai nos revelar melhor do que seria um homem carnal e um homem espiritual, né? E fala assim, ó, no capítulo Gálatas 5:16, que diz assim, ó, digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis com concupiscências da carne, né? Andar em espírito, não cumprireis. O que é cumprir as concupiscências da carne? Concupiscências são os desejos da carne. A carne, ela quer que os seus desejos sejam satisfeitos, né? Então, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, se a pessoa ela é carnal, ela vai obedecer o que a carne está pedindo, né? Ela não vai compreender, né? Ela não vai ter o discernimento dos ensinamentos de Jesus, né? Daquilo que está escrito na palavra de Deus, né? E aqui ainda fala, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, não existe nenhuma concordância entre os desejos, aquilo que os apetites, né, da carne com o espírito, né? Eles combatem um ao outro, né? Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas quais são, né? Então tá aqui, ó, as obras da carne. É, já que nós lemos, né, deixou muito claro que o homem natural não compreende as coisas do espírito porque elas se discernem espiritualmente, né? Por quê? Exatamente por isso. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Ó, adultério, né? Então, é o seguinte, meus queridos, aqui está adultério. E Jesus fala, né? Se olhar numa mulher desejando teu coração, já adulterou com ela, né? Então, se aquilo está no coração, irmãos, isso é obra da carne, ó, prostituição, né? Impurezas, lascívia, né? Por que tem mulheres que se vestem tão mal, né? Por causa da questão da carne, da lascívia, né? Que está ligado com a sensualidade, né? Então, são obras da carne. Uma pessoa que ela se veste de uma forma assim, ela não vai compreender as coisas espirituais, ela não vai entender a Bíblia, não vai entender a palavra de Deus, não tem como. Idolatria também, né? A pessoa que está na idolatria, né? Adorando imagens, né? Pedindo algo para imagens, né? O que é isso daí? Isso daí está ligado com a concupiscência da carne, uma pessoa carnal, né? Ela não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus disse, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, idolatria, feitiçarias, né? Feitiçarias, quantas pessoas são envolvidas em feitiçaria, né, irmãos? São supersticiosas. A pessoa que é supersticiosa tem ligação com a questão da feitiçaria, né? A pessoa sabe, irmãos, nós temos de ser pessoas espirituais e não
pessoas carnais. Aí vem inimizades, porfias, emulações, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, né? Inveja, em vez de se alegrar com o sucesso dos outros, entristece com o sucesso dos outros, né, irmãos? Né? Às vezes a pessoa fica sabendo assim, ó, o meu colega lá, ele foi promovido, né? Em vez de se alegrar com a promoção do colega, que provavelmente vai ganhar mais, ele se entristece, né? Fica, isso aí, irmão, isso aí é inveja, isso é carne, né? É carnal. Ó, dissensões, invejas, homicídios, bebedices. Bebedice é quem tem prazer no álcool, né? A pessoa bebe o álcool, sente ali aquela, aquela sensação que o álcool traz, né? Eu já bebi, né, irmãos? Eu sei o que é, eu sei o que é isso, eu sei o que é chegar no final de semana, a maior alegria, né, que eu tinha, uma das maiores alegrias que eu tinha era chegar no final de semana e beber a cervejinha, né? Então, meus irmãos, isso aí é as bebedices, isso aí é o que é? A carne, né? E tá lá, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas o que eu pratico não está aí, né? O que eu pratico não está aí. Isso aqui serve, inclusive, para os fumantes, né? O que eu pratico não está aí, mas aqui fala, ó, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, né? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, né? Está sob condenação, sabe? E não vai herdar o reino dos céus, irmãos. E está escrito aqui. Aí vem, ó, mas o fruto do Espírito então aqui vai falar as características do espiritual, não do carnal, né? Que diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, né? E o amor de Jesus, irmão, você sabe qual que é o amor de Jesus? Você amar pessoas amáveis é muito fácil, né? Você vai, por exemplo, você fala assim, eu amo o pastor Hélio, né? Quer dizer, você amar pessoas amáveis, né? É muito fácil. Amar o pastor Hélio é fácil demais, né? Amar a irmã Rosana é fácil demais. Agora, mas Jesus fala assim, amai vossos inimigos, bem dizer o que vos maldizem e vos perseguem, né? Então, meus queridos irmãos, isso é o fruto do Espírito. Amor, gozo é fruto do Espírito, irmãos. Você sabe o que é o gozo? Gozo é quando você acorda cantando, alegre. Gozo é quando você tem vontade de abraçar todo mundo, sabe? Isso aí é fruto do Espírito. Gozo é quando você ama as pessoas, você ama a vida, né? É, paz, né? Paz também, longanimidade, né? Longanimidade. Longanimidade é a capacidade que você tem de absorver insultos, né? Quando alguém te insulta, alguém fala mal de você, né? O que você faz? Mesmo você já agir ali, não, você espera a poeira baixar para você agir, né? Então você tem que ser longânimo. Isso aí é muito comum. Pessoal que usa o WhatsApp, eu sempre alerto, assim, olha, se mandar algo que foi desagradável para você no WhatsApp, não responda de imediato, porque você respondeu, pode saber que é a sua carne que está agindo. Então você deve esperar um pouco, espera, medita, né? Ora ao Senhor e vai e responda. Você tem que ser longânimo. Você deve ser longânimo. Então, meus irmãos, e até, olha, uma sabedoria, sabe, que vem do Espírito. É isso. Se a pessoa mandou uma mensagem, você sabe que aquela mensagem não vai ser boa, né?
teve algum problema, a pessoa já te mandou mensagem, não abra, espera, porque dali a pouco ela vai tirar a mensagem. Isso acontece. Isso acontece. Você espera, não abre. Espera aí. Aí dali a pouco ela arrepende e tira aquela mensagem, sabe, irmãos? Então, seja longânimo, benignidade, bondade, né? Fé, né? Nós agimos com fé, né? O justo viverá da fé, sabe? O crente, ele não prejudica, né? Uma das coisas que o impulsiona a não mentir, um exemplo, por menor que seja a mentira, é fé. Ele sabe que se ele agir na verdade, ele tem fé que o Espírito Santo vai estar cuidando, né? Então, eu não me esqueço quando a Edna bateu o carro, né? Ela estava com a carteira provisória e tinha chovido, né? Aqui onde eu moro, aqui em Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba. Então, ela entrou num cruzamento, ela distraidamente não viu uma placa pare. A hora que ela viu, ela pisou no freio, mas o carro não parou. Era um Celtinha, né? E ela freou, o carro não parou e ela bateu na lateral do ônibus. E ela estava com a carteira provisória, né? Passou pela placa pare, bateu na lateral do ônibus, aí o ônibus parou tudo. Aí eu fui lá, né? Fui lá, vi, falei, você não viu a placa? Eu vi, mas a hora que eu freiei, eu fui em cima. E nós fomos fazer o boletim de ocorrência, né? E a pessoa do caminhão saiu. E aí, agora eu vou perder minha carteira, porque a carteira provisória. Eu falei, não, vamos, né? Aí nós fomos lá, fizemos o boletim de ocorrência, né? Certinho, né? Ela falou, Walter, fala por você. Isso passou na cabeça dela, né? Porque a minha carteira, eu falei, não, não tem como. Ela logo entendeu, sabe? Aí, já nesse ponto, glória a Jesus, sabe? Não, nós temos que ir pela verdade e agir pela verdade. O resultado é que não, sabe, não aconteceu nada, arrumei o carro, aí eu liguei lá para a empresa de um ônibus para saber, não teve ocorrência nenhuma lá, e eles falaram, não, mas não teve ocorrência nenhuma aqui, né? Porque o seguro podia, né, se desse algum problema lá, podia pagar, se algum estrago no ônibus, né? E no carro também o seguro pagou, tudo certinho. E pela verdade, sabe? Na verdade, não aconteceu nada, né? E quando ela foi tirar a carteira também, né? A Ellen foi tirar a carteira, ela deu uma ré lá no dia de tirar a carteira, ela derrubou o cone na baliza, né? A terceira tentativa dela de tirar a carteira. Aí ela saiu assim, não chorou de vergonha, né? Saiu assim, triste, né? Eu tinha feito um jejum, porque era a terceira vez que ela foi tentar. Falei, eu vou orar ao Senhor, eu vou fazer um jejum, porque isso aí evita do mal entrar, né? Do mal atuar. Você faz um jejum, você neutraliza a ação de Satanás, né? E aí eu fiz o jejum, ela saiu, deu a ré lá, derrubou o cone. O examinador ainda fez uma cara brava, sabe? Mandando ela encostar o carro, ela encostou o carro lá. Aí eu entregou o jejum meio-dia, sabe? Aí ela chegou, então vamos almoçar. Eu falei, nós vamos ter que esperar, porque falta meia hora ainda para a gente almoçar, porque eu vou entregar o jejum, né? Ainda pensei, é capaz que ela pode até blasfemar, né? Falar, seu jejum não adiantou nada, né? Sabe, não, ela respeitou tudo, esperei, nós fomos lá no restaurante. E aí, quando eu fui, passou mais ou menos uns 20 dias, eu fui assim, não, vamos fazer nova inscrição. Ela falou, não estou conseguindo nem ver carro de autoescola, né? Falei, não, vai, tenta mais uma vez, isso aí, né? Você vai conseguir. Aí, a hora que eu fui na autoescola, para fazer a inscrição, né? Para ela tentar novamente, a pessoa chegou e falou assim, Edna, eu entrei no contato com vocês, não consegui, vocês não atenderam o celular, e parabeniza ela lá que ela tirou a carteira.
né? Aí eu falei, não, é Edna da Silva Pereira, olha aí. Não, é essa mesmo, né? Então, meus irmãos, o fato é que ela tirou a carteira. Então eu expliquei, falei, Edna, isso aí, Jesus ele opera, né? Quando nós oramos, ele já sai de casa assim mais tranquila, né? Se ali ele for ter que ter algum desentendimento com a esposa, né? O poder de Deus já entra ali, já não ajuda ele, né? Não deixa. A hora que ele entra a pessoa que vai passar pelo exame, ele já vê diferente, né? Alguma mancadinha que a pessoa dá, ele começa a enxergar o copo, em vez do copo meio vazio, o copo meio cheio, né, irmãos? Então, o justo, ele vive da fé. Porque, na verdade, meus queridos, nós precisamos de milagre todos os dias neste mundo, né? Nós saímos, Deus operando na nossa vida. Por isso que ele diz que até os fios de vossos cabelos são todos, todos contados, né? Então, quando nós continuamos aqui, diz, né, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências, né, irmãos? Então, o que nós observamos é isso daí. Quando a pessoa, ela pega a Bíblia, quer pegar a Bíblia como se fosse um livro científico, né? Ou então, aí ela vai participar de um debate, vai debater sobre a veracidade da Bíblia, por exemplo, debater sobre passagens específicas da Bíblia, sabe, irmãos? Então, o que que acontece? Não vai, não vai ter discernimento nenhum nesse debate, né? Por mais santo que seja o irmão que esteja lá debatendo, né? Mas muitas das vezes isso acontece que o irmão ele procura defender a palavra, né? Para que não seja difundido, né? De uma forma demasiadamente distorcida aí nas redes sociais, né? Da internet. Sabe, irmãos? Então, porque ela, a Bíblia é o que Deus usa para conhecer o homem, conhecer você. Ele vai conhecer você, né, o seu coração, através da forma que você interpreta as passagens bíblicas, né? Tá lá, vamos ler mais esse versículo que está em Hebreus, no capítulo Hebreus 4:12, me parece, é isso mesmo. Hebreus 4:12. Então, irmãos, a verdade, aquilo que é, sabe, que é verdade, a Bíblia ela não contraria os fatos verdadeiros, viu, irmãos? Jesus Cristo eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? A Bíblia ela não contradiz aquilo que, que é verdade, né? Porque a Bíblia é a verdade, entendeu? Aquilo que realmente a ciência conseguiu comprovar ser verdadeiro vai bater de acordo com a Bíblia. Isso aí, né? Tem. Mas a Bíblia, olha só, vamos ler Hebreus 4:12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, né? E das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, né? Então é isso. E lá no 13 fala: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Glórias a Deus. Então vamos nos colocar agora diante do Senhor. Eu vou fazer aqui uma oração, né? Coloca-se diante de Jesus Cristo e que ele vai mover com poder na sua vida, que você vai conseguir sim ter conhecimento da palavra de Deus, né? Que quem vai te ensinar vai ser o Espírito Santo. Ele vai mostrar para você
Espírito Santo vai te dar o discernimento, né? Daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Amém, irmãos? Coloca-se diante dele agora em oração. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu louvo o teu nome, agradeço por esse momento. Coloco na tua presença todos esses, Pai, que têm ouvido esta mensagem, Senhor Jesus. Papai querido, que eles possam, Pai, se fazer, se são sábios, que eles possam se fazer pequeninos, para que eles possam ter o entendimento exato, o entendimento do Senhor, o entendimento do teu amor, que eles possam, Senhor Jesus, jamais serem confundidos por interpretações bíblicas errôneas, mas sim, Pai, que eles tenham todo o discernimento. Papai, envia a eles o Espírito Santo, Senhor. Envia a eles o Espírito Santo, que eles possam, Senhor, serem influenciados não pelo homem, que eles não possam ser influenciados não pela mídia deste mundo, que eles possam ser influenciados, sim, pelo teu Santo Espírito, esse que vai até as profundezas de Deus, esse que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós mesmos não sabemos pedir como nos convém, mas é este Espírito que intercede por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.